Olá, tudo certo, professora Ana Paula? Tudo bem, Pedro. Vamos falar agora sobre assuntos relacionados a cenário econômico, tipos de mercado, comércio internacional, setor público e economia brasileira. São conhecimentos importantes para compreender a realidade social do país. Sem sombras de dúvida. Sabemos que o mercado é um lugar definido pela interação das forças de demanda e das forças de oferta. Dependendo dessa interação, temos uma dinâmica, ou melhor, um tipo diferente de mercado, certo? Correto. Os tipos de mercado são definidos por 4 fatores. O número de empresas atuantes, o tipo de produtos e bens ofertados, a capacidade de os fornecedores influenciarem o preço e a existência ou não de barreiras para o ingresso de concorrentes. E quais seriam os principais tipos de mercado, professora? São 4. A concorrência perfeita, em que existe grande concorrência entre as empresas, o monopólio, que é o oposto da concorrência perfeita, ou seja, no qual o mercado é composto apenas por uma única empresa, a concorrência monopolística, que é caracterizada por um grande número de empresas que têm produtos que, apesar de diferenciados, são substitutos entre si. E o oligopólio, em que poucas empresas disponibilizam um produto similar, por exemplo, indústria de transporte aéreo, siderurgia, etc. Obviamente, esses tipos de mercado se configuram no mundo inteiro, seja internamente aqui no Brasil ou no exterior. Professora, por falar em exterior, você poderia rapidamente explicar o conceito de comércio internacional? Resumidamente, o estudo de comércio internacional surgiu por meio do princípio das vantagens comparativas, Pedro. E o que seria isso? Esse princípio defende que um país deve se especializar na produção eficiente de um bem, produzindo em maior quantidade com menor custo. Assim, cada nação terá melhor proveito em transações internacionais. Isso mesmo. Por meio de vantagens como melhores condições de produção e relações entre as empresas, consumidores, governo e mão de obra, entre outros elementos, um país estará mais bem posicionado no comércio internacional. Mas para que isso aconteça, o setor interno, ou seja, o setor público, precisa estar em ordem, né? Ah, com certeza. Se o Estado não for organizado economicamente, não terá força no cenário internacional. E como o setor público pode atingir esse equilíbrio? Quais são as suas ferramentas, os seus meios de regulamentação, professora? O Estado controla a atividade econômica por meio de diversos instrumentos de políticas macroeconômicas, por exemplo, preços, impostos, câmbio e renda. Sem dúvida, os planos econômicos que vimos no Brasil da década de 1980 em diante representam ações do governo, ou melhor, do Estado, para tentar reerguer ou, pelo menos, não piorar a situação econômica do país. Sim, Pedro. Com a crise do petróleo em 1979, o Brasil passou a sofrer com a inflação. Os governos Sarney, Collor e de Itamar Franco tentaram, por meio de uma série de medidas, frear a alta dos preços. Tivemos os planos Cruzado 1 e Cruzado 2, o plano Bresser, o plano Verão e os planos Collor 1 e 2. Todos esses utilizaram congelamento de preços e salários. Mas o país só começou a ter mais estabilidade com o Plano Real, que ficou marcado pela privatização de grandes empresas estatais. Desde então, apesar das altas e baixas do mercado internacional e de outras crises, nossa moeda não mudou mais. Eu acredito que tivemos um bom panorama da economia brasileira nas últimas décadas, bem como compreendemos como funcionam os tipos de mercado, o comércio internacional e o setor público. Foi muito bom contar com você, professora Ana Paula. Eu também achei ótimo. Espero que você tenha aproveitado mais esta conversa. Certamente é importante para compreender os cenários econômicos nacional e mundial. Bons estudos!